Meninas, olha só então. Quem tá chegando, seja super bem-vinda. Quem não me conhece, quem tá aqui pela primeira vez, vai me contando. E eu sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra e ajudo famílias com bebês de 0 até os 3 anos. Então, se você é gestante, se você tem um bebê de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja super bem-vinda. Essa live é pra você. Tô vendo um monte de gente nova por aqui. Eu esqueço que agora tem muitos pais aparecendo aqui também. O Daniel já é aluno já, né? A família dele já faz parte dos nossos grupos de alunos. É o Chafra, só chamo ele de Chafra, o pai da Bruna. Seja bem-vindo sempre, Chafra. É muito bom ter vocês aqui, de verdade. Então, todo mundo que tá chegando, seja muito bem-vinda. Independente da idade do seu bebê, se ele tem até 3 anos ou se você ainda está grávida, você tá no lugar certinho. E eu espero que vocês aprendam muito, 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 cada vez mais, certo? Hoje o nosso tema desejado, querido, esperado, é muito bom. Amo esse tema sobre as sonecas. E hoje eu vou explicar para vocês e conversar um pouquinho com vocês do motivo, né? Do motivo pelo qual você não deve tentar controlar as sonecas do seu filho, tá? Em nenhuma faixa etária. Em nenhuma, absolutamente nenhuma faixa etária, nós controlamos as sonecas do nosso bebê, tá bom? Então, bora, vamos começar? Vamos comigo? YouTube tá comigo, Face... Joia, todo mundo? Belezinha, então. O Insta eu tô vendo por aqui. Olha só, gente. Todas as vezes, né? Todas as vezes que a gente... Deixa eu silenciar vocês só um pouquinho. Senão eu vou ficar dando boa noite pra todo mundo. Beijos e boa noite para todos vocês que estão chegando. Sintam-se beijadas, abraçadas e boa noitizadas. Então, todas as vezes, né, que nós vamos conversar sobre o sono infantil, qualquer assunto relacionado ao sono infantil, a gente sempre sabe que o pediatra, ou pelo menos, né, quem fala de sono infantil, mesmo se não for pediatra, deve falar do sono noturno e das sonecas. E se for até os 3 anos, né, crianças maiores de 3 anos nem sempre, mas se for até os 3 anos, nós precisamos obrigatoriamente abordar os assuntos os assuntos relacionados à soneca e principalmente essa relação da soneca com o que a gente vai falar aqui hoje, tá? O porquê que a gente não deve controlar essas sonecas. A gente vê muito, muito, muito por aí vocês perguntando, aqui quando eu abro caixinha, ou quando eu posto, hoje eu postei lá o tema da live e pedi para vocês comentarem, colocarem lá o que vocês queriam saber para a gente poder responder durante a live. E todas as vezes, as perguntas mais comuns são sempre as mesmas. Quanto tempo dura a soneca? Como faz para aumentar a soneca? Que horas que o bebê tem que tirar a soneca? Quantas sonecas o bebê precisa tirar? São sempre as mesmas perguntas em relação às sonecas. E toda vez que eu vejo isso, eu percebo que ainda gera muita confusão. Que vocês ainda acham que vocês precisam seguir um manual de sonecas, uma tabela de sonecas. E como quem me acompanha há mais tempo aqui sabe que eu não me canso de falar, nós temos que entender que os bebês não sabem ler tabela. Os bebês não leem tabela, eles não vêm com um manual de instruções ali, tá? Por mais que a gente tente decifrar algumas coisas, não vem ali igual quando você compra um celular, deixe na tomada por 12 horas, não tem isso. Então, nós precisamos ver de outra forma essa relação com as sonecas, tá? Então, se eu fosse falar com vocês aqui, quais são as top 3 perguntas em relação às sonecas, temos que pensar, quanto tempo deve durar a soneca do meu bebê? É uma pergunta tipo top 1. A top 2, quantas sonecas o meu filho de tal idade precisa? E a top 3, qual é o horário máximo que o meu filho pode tirar soneca para que não atrapalhe o sono noturno? Vou soltar vocês um pouquinho para eu ver os comentários de vocês. São essas as 3 principais perguntas que vocês têm em relação às sonecas? Me digam se sim ou se não. Quanto tempo tem que durar a soneca? Quantas sonecas meu bebê precisa fazer por dia, dependendo da idade dele? E qual que é o horário máximo que ele pode tirar a soneca no dia para que não atrapalhe o sono noturno, né? E aí as suas derivações, né? E aí as outras derivações sobre as sonecas. Então nós vamos conversar aqui hoje exatamente sobre esses pontos para que a gente consiga entender o porquê não dá pra gente controlar as sonecas do bebê, tá? Quem é nova por aqui, olha quanto sim, que bom. Fico feliz em saber que estamos conectadas. Estamos alinhadas nas nossas necessidades aqui, né? Então, olha só. Quando a gente fala dessas top 3 perguntas, né, que são as mais frequentes em relação às sonecas, tá? Primeira coisa, o bebê pode tirar a soneca às 6 horas da tarde? Às 18 horas? Sim, o bebê pode tirar a soneca às 18 horas. A soneca tem que ser no claro ou tem que ser no escuro? As sonecas podem ser no claro? Sim, as sonecas podem ser no claro. As sonecas precisam ser no escuro?
Não, nem sempre as sonecas precisam ser no escuro, entende? Tudo que a gente vai falando, ai, o bebê pode tirar a soneca no colo, no berço, na cama? Aonde que o bebê pode tirar a soneca? Tem que ser no mesmo ambiente que o bebê dorme à noite? Essas perguntas que vocês fazem são perguntas de quem está buscando, de fato, né, algum norte para poder ter uma soneca de qualidade. Mas o primeiro ponto que eles precisam entender é que, gravem isso para a vida de vocês. Quem é nova por aqui, anota isso num papelzinho, no post-it assim do lado de vocês. Anota aí em algum lugar de vocês, tá? O bebê, ele pode tirar soneca aonde ele quiser. Ou seja, em qualquer lugar que o seu bebê consiga tirar uma soneca de qualidade, ele pode tirar a soneca, certo? Em qualquer lugar, ele pode tirar a soneca. O que ele não pode, de jeito nenhum, é ficar sem a soneca. Obviamente, os bebês que ainda tiram sonecas, as crianças que ainda precisam de sonecas, as crianças que não estão eliminando soneca. Então, em condições normais, tá? Em condições normais de temperatura e pressão, o que não pode acontecer é o bebê ficar sem a soneca, tá? Ah, e qual situação que o bebê pode pular a soneca? Pode ficar sem soneca? Naquele período onde o seu bebê está eliminando uma soneca. Então, se o seu bebê está tirando uma soneca, ele fazia 3 sonecas, por exemplo, e está fazendo a transição para 2 sonecas, nesse caso, o seu bebê pode pular aquela soneca, pode ficar sem aquela soneca. E hoje de manhã nós conversamos bastante na live de mais cedo sobre como ajudar o bebê no processo, né, de transição de 3 para 2 sonecas ou de 2 para 1 soneca a não ficar tão irritado, tá? Então, gente, nesse ponto, o bebê pode pular a soneca quando esse bebê está eliminando, fazendo transição de sonecas, tá? Esse é o ponto aí. Agora, os outros bebês não podem ficar sem a sonequinha, porque senão eles vão ficar irritados, tá? Pensem comigo aqui, ó. Vou dar um exemplo pra vocês, um exemplo mais prático. Deixa eu silenciar vocês aqui, só pra eu não ficar lendo vocês agora. Pensa aqui comigo, tá? Adianta vocês me perguntarem: doutora, o meu filho pode dormir tal hora? Pode dormir 8 horas da manhã? Pode dormir 9 horas da manhã? Adianta eu virar pra você e falar: não, o seu bebê não pode tirar soneca tal hora. O seu bebê precisa tirar soneca às 9. Porque na idade dele, o melhor horário para ele tirar uma soneca é às 9 horas da manhã. Quem é aluna minha aqui vai falando: isso funciona? Isso adianta? Né? Então, olha só, não adianta eu chegar para você e falar: ah, um bebê de tantos meses tem que tirar uma soneca às 9. Porque eu não conheço o seu bebê. Eu não sei que horas ele acordou. Eu não sei qual é a janela de sono dele. Eu não sei qual é o temperamento dele. Eu não sei nada do seu bebê. Por enquanto, eu não sei, né? Das minhas alunas, a gente sabe tudo. Mas as pessoas que a gente não sabe, não tem como a gente guiar nesse ponto. Então, não adianta eu virar pra você e falar que ele tem que tirar uma soneca às 9 horas da manhã. Entende? Por quê? Imagina se eu te falo isso e você vai lá às 9 horas da manhã e fala: agora é a hora da soneca. Doutora Angélica disse que agora, 9 horas da manhã, o meu bebê tem que tirar a soneca. Doutora Angélica sabe das coisas. Essa é a hora certa, né? E aí você vai lá bonita, aplicadíssima, vai lá e tenta colocar o seu bebê para dormir às 9 horas da manhã. Só que o seu bebê não tá com sono às 9 horas da manhã. Imagina que você foi lá colocar às 9 horas porque você me viu falando que para a idade do seu bebê tinha que ter uma soneca às 9 da manhã. Aí você vai lá, toda bonita, dedicada, e tenta colocar o seu bebê na soneca às 9 da manhã. Mas ele simplesmente ainda não está com sono. Seu bebê estava tranquilo, estava animadinho ainda, e você vai lá e começa, e embala, e dá mamar, e dá mamadeira, e embala, e apaga a luz, e canta, e nina, e balança, e vai pra lá e vai pra cá. E você entra nessa situação de tentar fazer o seu bebê dormir. Tenta a todo custo fazer o seu bebê dormir. O que vai acontecer com o seu bebê se você pegou aquele horário que uma alma disse que era a hora do seu bebê dormir e foi lá tentar fazer o bebê dormir mesmo sem sono? O seu bebê vai ficar extremamente irritado. Ele vai entender que aquele momento é um momento ruim, porque aquele momento ele não quer dormir.
ele não está com sono e você cortou a onda de tudo. Você apagou a luz da casa, você colocou um ruído chiado na cabeça dele, tá lá embalando pra frente e pra trás o bebê, dando tapa no bumbum e dando mamar, e o bebê não tá com fome, não tá com sono, e tá você lá, ó, fazendo o bebê dormir, penando, se dedicando pra fazer o bebê dormir. O bebê vai ficar irritado. Ele vai começar a reclamar, ele vai começar a brigar e vai começar o chororô. E ele vai ficar extremamente irritado. E aí, quando o seu bebê, que você estava lá tentando fazer dormir às 9 horas da manhã, ficar irritado e começar a chorar e começar a brigar, o que você bonita vai falar? Doutora Angélica estava certa. Essa é a hora que ele precisa dormir. Estava com sono. Olha só como ele está irritado. Isso é sono. Esse choro é sono. A doutora Angélica sabe das coisas, né? Pois é. Só que, na verdade, foi você que irritou o seu bebê. E aí você vai interpretar de forma errada aquele choro, aquela irritabilidade, como um bebê que está com sono. Como um bebê que está irritado porque está com sono. Quando, na verdade, foi você que irritou o bebê tentando loucamente fazê-lo dormir numa hora que ele não queria dormir. E aí começa a bola de neve. E aí a cascata de eventos negativos começa a acontecer. Então você tentou fazer o bebê dormir de qualquer jeito, no momento que ele não estava com sono. E aí simplesmente ele ficou irritado. Extremamente irritado. Só que aí deu 10 horas da manhã e era essa a hora que ele tinha sinais de sono. Era essa a hora que ele precisava dormir. E aí o que aconteceu? Você chegou às 10 da manhã com um bebê que está com sono, um bebê que deu sinais de sono, e um bebê que está irritado, que você conseguiu irritar ele com a sua maior boa vontade, com a melhor das intenções, com a orientação da doutora Angélica, que mandou você fazer o bebê dormir às 9 da manhã. Você tem um bebê às 10 da manhã com sono, irritado, com cortisol lá em cima, extremamente brigão, extremamente chorão, que não consegue dormir, que briga, que luta de fato naquela hora contra o sono e que não consegue dormir. E quando ele dorme, quando finalmente você consegue fazer o bebê dormir lá para as 10h30, 10h40 da manhã, já quase atropelando a hora do almoço dele, quando você simplesmente consegue fazer esse bebê dormir, o que acontece? Me fale o que vai acontecer com esse bebê que nós estamos idealizando aqui na nossa cabeça. Idealizando não, que nós estamos imaginando aqui nesse cenário que nós criamos aqui para entender isso. Esse bebê dormiu exausto lá, estressado, irritado, com cortisol lá em cima, às 10h40 da manhã. Pode ter certeza que daqui a 10, 15 minutos ele vai acordar. É ou não é? Ele vai ou não vai acordar logo depois de dormir? Vai fazer aquela sonequinha de 10 minutos, 15 minutos? Vai ou não vai? A Manu tá ligadíssima aí, ó, no nosso cenário do nosso bebê. A Iria também. Quantas vezes vocês já viram isso acontecer aí na casa de vocês? Não é uma bola de cristal. Isso é um efeito natural que acontece quando a gente faz isso. É tentar colocar o bebê para dormir nesse estresse que a gente criou aqui agora, que a gente contou aqui agora, que ele vai acordar daqui a 10, daqui a 15 minutos. E você sequer conseguiu relaxar, esperar, respirar aquele estresse todo que vocês dois passaram, que vocês dois vivenciaram naquele momento. E isso, sabe por quê? Porque nós tentamos controlar a hora que aquele bebê ia tirar a soneca dele. Nós tentamos controlar aquele momento ali que o bebê precisava dormir. Nós não temos esse controle. Isso não cabe a nós. Esse controle não é nosso, entende? Não é nosso. Quer pensar outra coisa aqui? Para vocês entenderem? Então, olha só. Tentar seguir uma orientação aleatória. Ah, o seu bebê tem que dormir tal hora, sem ter uma análise prévia do seu bebê, esquece que não vai funcionar. Vai ser estressante para vocês e para o bebê de vocês. Vamos pensar um outro cenário? Vamos pensar o bebê que tem associação? Vamos fazer um cenário aqui de um bebê que tem associação com a mamada na hora de dormir. Seja mamada no peito, seja na mamadeira. Vou fazer um parênteses aqui rapidinho para quem tá chegando hoje, quem ainda não me conhece, quem tá aqui, ó, ainda desconfiado, quem é essa pediatra. Então, primeiro, mais uma vez, sejam bem-vindas. E olha só,
uma observação que eu sempre faço com vocês, até que vocês se acostumem comigo e entendam o que a gente está falando aqui. Nesse Instagram aqui, nessas lives que eu faço, nesses eventos que eu faço, nós não julgamos, em hipótese alguma, nenhuma mãe. Nunca, jamais julgamos. Independente se essa mãe resolveu fazer seio materno, livre demanda, se ela faz horários controlados, se ela faz fórmula artificial por opção ou por falta de opção, nós nunca julgamos, tá? Só para alinhar alguns pontos com vocês. Então, todas as vezes que nós falamos sobre associações com as mamadas, nós estamos falando com as associações de sucção. Ou o bebê tá associando ali a mamadeira, ou tá associando o seio materno, independente de qual é a associação em questão, tá? Não é julgando se tem que fazer peito, se tem que fazer uma mamadeira, se é livre demanda, isso não é. Sem julgamentos, ok? Apenas constatações, fatos científicos, certo? Então, criando o nosso cenário aqui para um bebê que tem associação. Dito isso, esclarecido para quem está chegando, né? Criando um cenário para o nosso bebê que tem associação. Pensa aqui comigo. Você tá acompanhando o Instagram da doutora Angélica, foi lá no feed, deu uma rolada no feed e começou a ver uns vídeos curtinhos, que são uns pedaços de outros vídeos, como esse daqui, por exemplo, né? E aí você viu lá que a doutora Angélica falou que mamar para dormir, independente se é peito ou se é mamadeira, que mamar para dormir pode virar uma associação, que idealmente a gente não deve deixar os bebês dormirem mamando. E aí você foi lá e falou, ótimo, já sei disso. Então meu bebê tá acordando por causa disso. Meu bebê não consegue tirar uma soneca boa por causa da associação. O que eu vou fazer? Sou dedicada e vou lá, bonitinha, fazer meu bebê dormir a partir de hoje na soneca sem mamar. Seja mamadeira ou seja peito, você cortou. Aquela hora ali, você decidiu que o seu bebê não mama mais para dormir. Ok. Só que aí, quem é que foi que decidiu isso? Quem é que foi que falou que a partir de hoje o seu bebê não mama mais para dormir? Nem mamadeira, nem peito, não mama mais. Foi você, sozinha. Você viu aqui no Instagram que idealmente não deveria ser assim, por causa das associações. Só que você esqueceu de sinalizar isso para o seu bebê. Você esqueceu que essa desassociação é um processo. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Então, você tenta fazer seu bebê dormir sem mamar. Você vai conseguir, hoje, num dia aleatório, minhas alunas queridas, respondam aqui para as outras mães. Você vai conseguir fazer um bebê que tem uma forte associação, dormir, iniciar uma soneca, num dia que você decidiu, por sua conta, tirar essa associação, sem fazer toda a preparação do terreno, sem iniciar um processo de desassociação? Você vai conseguir de uma vez só? Me respondam. Rafa mandou, não vai. Camila Nayara também falou que não, de jeito nenhum. Pois é. E a Josi, melhor pessoa, jamais, né? A Rose, lindeza, um beijo. Não. Pois é, todo mundo consegue entender que não vai fazer isso, que não vai conseguir fazer isso. Então, nesse cenário de um bebê que tem uma forte associação para mamar e dormir, e você ouviu eu falando aqui que não dá para fazer associação de mamar e dormir, enfim. E você resolveu que não vai tentar mamar, não vai dar mais mamar antes dele dormir, você vai ter um bebê que vai lutar, brigar, espernear, em reivindicar aquilo loucamente. Ele vai ter um estresse absurdo para dormir. Mesmo no processo de desassociação, já não é tão fácil. Quem dirá se você não fez um processo e você simplesmente resolveu que vai tirar a associação de uma vez só, né? Então, é importante você entender, em primeiro ponto, que é um processo. E o mais importante que você esqueceu desse bebê, nesse cenário, é que o processo, tá, de desassociação, o processo de adormecer, ele inclui a base principal, que é você conseguir fazer o bebê ter uma soneca de qualidade. Ou seja, você tumultuou, foi tudo. Você tentou tirar uma associação, você perdeu a soneca, você fez uma confusão e o bebê está mais irritado. E ele provavelmente vai entrar em cansaço crônico, vai entrar em efeito vulcânico e, voltando, né? Ele vai entrar em efeito vulcânico e, consequentemente, ele vai entrar em cansaço crônico. E aí, no final das contas, quando você tentou mais uma vez controlar aquela situação da soneca,
controlar a forma como ele vai dormir, controlar a hora que ele vai dormir. Quem sai perdendo, no final das contas, é você e o seu bebê. Somente vocês dois. Obviamente, e se tiver mais alguém que te auxilie nesse processo. Mas quem mais sai perdendo são vocês dois. Porque a mãe fica exausta, fica esgotada. Quem tá aqui, óbvio, né? Todo mundo que tá aqui sabe o quanto é estressante fazer um bebê dormir. O quanto é estressante tentar fazer o bebê tirar soneca. Tentar fazer o bebê começar o sono noturno. São essas nossas tentativas exageradas que frustram a nós, aos bebês e nos esgotam, nos deixam exaustas. A Andréia é tão lindinha. A Andréia falou, com o Posse, a Andréia é minha aluna do Posse, que é o programa de orientação do sono infantil, para quem tá chegando hoje, tá? Já retiramos a associação do peito e do colo, mas começamos em novembro. É uma caminhada e que o bebê não pode sair prejudicado. Ai, que linda, morro de orgulho. Exatamente, né, Andréia? E a Andréia tem um bebê grandão já, lindeza da vida. O Afonso, coisa mais linda. Andréia é de Portugal, certo? Então, gente, tá? O mais importante de tudo, o mais importante é você conseguir, tá? Entender que é um processo. A Ana, minha aluna, falou também, é um processo, né? Nós precisamos, tá? Nós precisamos entender que as coisas têm que ser fluidas. Olha o que a Ana falou, a Ana é de novembro também, da minha turma de novembro. O meu consegui tirar a associação com o dormir só mamando. Mas é um processo. Não é fácil, mas consegui sem sofrimento. Ai, que linda. Eu fico muito orgulhosa. Nossa, eu fico toda metida. Ai, que delícia. Muito bom. Certo, gente? Então, quem sai perdendo, no final das contas, quando você tenta controlar uma hora de soneca, quando você tenta controlar aonde vai ser aquela soneca, como vai ser aquela soneca, é sempre você e o seu bebê, tá bom? E eu tenho certeza que toda vez que eu falo isso aqui, alguém vira aí do outro lado e fala, não, doutora, mas eu não faço isso. Eu faço de um tudo para esse menino dormir. Eu faço das tripas o coração, né? Eu faço de um tudo, tudo, e esse menino não dorme, não resolve. Gente, muitas vezes eu escuto isso com muita frequência e eu falo brincando assim com vocês para ficar um pouco mais leve a nossa conversa. Mas eu, do fundo do meu coração, eu me solidarizo muito, muito com essa situação de vocês. Porque eu sei que vocês fazem, de fato, tudo que vocês podem e o que vocês não podem também para conseguir fazer o bebê dormir. Mas muitas vezes é exatamente esse o ponto que tá errado. Você tá tentando ter um controle de uma situação. Você tá tentando ter um controle de uma soneca. Ter o domínio de uma situação que não é sua. Esse controle não é seu. Simplesmente entenda que este controle não é seu. O nosso papel não é fazer o bebê dormir. Fazer o bebê dormir e fazer o bebê dormir. O nosso papel é ensinar gentilmente para eles, reconhecer os sinais desse bebê, trazer uma facilidade para o processo de adormecer e não tentar a todo custo fazer o bebê dormir. É igual você tentar controlar qualquer pessoa, é igual você tentar controlar o seu marido. Quando você tenta controlar o seu marido, dá certo? Alguém aqui consegue controlar o marido? Não consegue. Você vai gerar um estresse para vocês. E para o bebê é a mesma coisa. Você vai gerar um clima ruim, vai ficar aquele clima pesado durante um tempinho, né? Não tem, ou um tempão, né? Dependendo de como foi esse clima aí. Mas vai gerar um ambiente desagradável. Vai ficar ruim. Então, não adianta você tentar controlar, tá? Como que a gente, entre aspas, né? Guia, controla isso, faz isso sair um pouco mais conforme a gente gostaria, né? Primeiro ponto, nós de fato ajustamos, tá? Nós de fato ajudamos os bebês, reconhecendo quais são os sinais de sono desse bebê, reconhecendo quais são as necessidades desse bebê. Então não adianta a gente tentar controlar isso de uma forma precisa, de uma forma exata. Não tem como, tá? Se você não conhece o seu bebê, você não vai conseguir controlar isso. Com o tempo, conforme você conseguir reconhecer os sinais, conforme você conseguir aprender um pouquinho sobre esse bebê, você vai conseguir entender quais são os horários que ele vai precisar tirar mais aquela soneca. E conforme você for criando a sua rotina, você vai desenhando isso e essas sonecas vão se desenhando. Não é você que vai controlar isso, de jeito nenhum. Não tem como você controlar isso, tá bom? Agora,
O que você faz para ajudar isso? Você sinaliza, você vai mostrando o ambiente para o bebê, você vai ajudando o seu bebê, você vai conduzindo a situação da forma mais apropriada para o seu bebê. E não na hora que você acha que ele deveria dormir. E não na hora que você acha que seria o momento que ele teria que dormir. Você não controla isso. Ninguém controla isso. Essas sonecas, elas se desenham, tá bom? A Melanie falou, meu bebê tem 29 dias e tá difícil ele dormir à noite. Melanie, hoje nós estamos falando só das sonequinhas, tá bom? Que a Andréia disse, Cíndia, a doutora diz que quanto tempo o bebê deve dormir, mas não diz a hora que ele vai dormir. Exatamente, Andréia. Não vi o que falaram, mas exatamente isso. Nós falamos o quanto tempo deve ser satisfatório, mas se o seu bebê acorda bem, se o seu bebê acorda alegre, é isso que a gente sempre fala. Se ele tá bem, se ele não tá irritado, sinal que ele tá dormindo o suficiente. Não adianta você tentar controlar isso. Tem crianças que dormem muito bem 40 minutos. Tem crianças que precisam dormir 1h10. Isso varia de cada bebê e de conforme tá a sua rotina. Não adianta tentar controlar isso. Nunca, você não vai conseguir de jeito nenhum, tá bom? E no final das contas, o porquê que você vai sinalizando e a situação vai sendo conduzida, a situação consegue entrar nos eixos e o seu bebê começa a desenhar o horário das sonecas pela manhã, o horário das sonecas pela tarde, o tempo que ele vai tirando. Como que isso vai se desenhando? Conforme você vai ajustando a sua rotina. Esse é o caminho, essa é a caminhada. É um processo de aprendizagem, não é de um dia para o outro. Não é hoje você vai ver o horário e amanhã ele vai dormir. Não tem como, de jeito nenhum. E qual que é a base? A base de tudo isso é a comunicação. Se você olha, entende os sinais que seu bebê está te dando, você consegue com certeza entender o que o bebê precisa e que horas ele vai precisar dormir. Nunca serei eu que vou te falar, ele vai dormir às 9 horas da manhã. As minhas alunas estão aqui, sabem, eu não falo vai dormir a hora X ou a hora Y. Não vai. Ele vai dormir na hora que ele tiver esgotado a janela de sono dele, na hora que ele precisar dormir, que ele precisar tirar aquela sonequinha, tá? E isso vai variar de cada bebê, mesmo que eles tenham a mesma idade, tá bom? Então você vai mostrar pro seu bebê, você vai sinalizar o ambiente pro seu bebê. Parece simples, né? Falando assim, Denise, sua linda, um beijo. Parece simples falando assim. Tem gente que fala, ai, mas na teoria é fácil, né? Na teoria é moleza. Eu quero ver ter tempo, né, para colocar tudo isso em prática. Vira e mexe, vocês falam, ah, mas eu não tenho tempo de ficar observando, olhando janela de sono, olhando sinais de sono. Eu não tenho tempo para isso. E aí eu te pergunto, de verdade, minha querida amiga, de verdade, você tem tempo hoje para fazer alguma coisa? Você tem tempo para executar alguma coisa? Porque se hoje você está com tempo, o seu problema provavelmente não é relacionado ao sono do seu bebê. Agora, se você não tem tempo sequer para respirar hoje, não adianta você falar que não tem tempo de observar o seu bebê. Porque se você não tiver tempo para isso, eu te garanto que você não vai ter tempo para mais nada. Para mais nada mesmo. Então, tem que parar, tem que ter paciência, tem que ter boa vontade. Não adianta ficar rebatendo. Ah, mas eu não vou fazer isso. Ah, não quero fazer isso. Isso eu não acho que é importante. Faça um processo. Porque se você está ali determinada, decidida a olhar, observar, conhecer e reconhecer os sinais do seu bebê, você vai conseguir ter tempo para fazer muitas outras coisas. Mas se você não tiver tempo de acompanhar o seu bebê, observar o seu bebê, reconhecer os sinais dele, se você não tem tempo para isso, você não vai ter tempo para mais nada. Então não adianta ficar buscando aí atalhos, buscando alternativas, porque não vai funcionar, tá? O YouTube tá falando que só vê as meninas do YouTube também. Peraí. É errado emendar as sonecas com mamá? A Thaisa Oliveira perguntou. Ô Thaisa, não é errado você emendar de jeito nenhum as sonecas com mamá, tá bom? Não é errado. O que não dá é pro bebê não conseguir tirar as sonecas, tá? Esse é o mais importante. O seu bebê precisa tirar as sonecas. Se ele não consegue tirar as sonecas, aí sim você vai ter problemas. Mesmo que você precise, no começo, emendar essas sonecas com a associação ou com uma intervenção, qualquer coisa que seja, o mais importante é que o bebê consiga ter uma soneca de qualidade. É mais importante que ele durma
do que você tente tirar a associação em primeiro momento, tá bom? Certo? Então, gente, respondendo aqui, né, o nosso tema de hoje, vocês conseguem entender por que não dá para tentar controlar as sonecas do bebê? É impossível você tentar pegar e seguir exatamente uma tabela para um bebê que não é o seu, que não é pensado em você, que não é ajustado conforme a sua janela de sono, conforme as suas necessidades, conforme as necessidades do seu bebê. Não tem como. Se você para, conhece, reconhece seu bebê, você consegue ajudá-lo, sinalizando, mostrando para ele o que é dia, o que é noite, mostrando, ajustando o relógio biológico dele, fazendo regular o relógio biológico dele. É assim que você vai conseguir ter as sonecas mais reguladas do jeito que você gosta, ou do jeito que você gostaria, pelo menos, tá bom? Então, sim, perguntou aqui no finalzinho a Derlândia. Vale tudo para tirar as sonecas? Sim, vale tudo para tirar as sonecas, tá bom? Com o tempo, você vai aprendendo a fazer desassociações, mas não adianta você tentar desfazer a associação se a sua base não estiver estabelecida. É impossível, certo? Então, meninas, olha só, cada bebê vai ter o seu tempo de soneca, vai ter a sua janela de sono, cada um vai ter as suas necessidades, tá? Meu Deus do céu, Tati, sua linda. Tati é uma aluna amada do meu coração, mãe da Liz. A Tati mandou, nem com os nossos... Ai, cadê? Nem com os nossos não controlamos algumas vezes. Liz estava uma benção, agora entrou em salto. Bagunçou, até passar tentamos de tudo. Exatamente, Tati. Até que isso passe, a gente precisa fazer de tudo para que o bebê consiga dormir. E ele vai entrar em salto, você não vai criar aqueles hábitos que a gente conversou hoje de manhã e você vai conseguir depois voltar tudo da forma que era antes. Isso é muito bonito mesmo. A Flávia falou, é o que eu tô fazendo, por isso tá dando errado. Não pode tentar controlar. Quando a gente tenta controlar, é exatamente isso que acontece. Acho que vocês entenderam bem o recado e já estão reconhecendo aí o que vocês estão fazendo de diferente, o que vocês podem melhorar. E sim, vale de tudo aí pro bebê conseguir tirar a soneca. É importante que ele durma, certo? Olha, meninas, minhas alunas, suas lindas, um beijo gigante. Muito bom ver vocês. Adoro quando vocês de longa data aparecem também. Muito bom. E para ser minha aluna, eu abro inscrição pro POSSE, que é o Programa de Orientação do Sono Infantil. Mas é só depois do evento, tá bom? Mas tem uma listinha de espera, vou deixar pra você depois. Me manda um direct que eu mando pra você. A lista de espera. Certo? Combinado, meninas? Ó, então espero de coração que vocês tenham entendido, que vocês tenham conseguido assimilar, porque que não dá pra tentar controlar de jeito nenhum, porque é muito importante a gente respeitar os momentos do bebê e as necessidades deles, tá bom? A Tati mandando, se inscreve, porque essa mulher muda a vida da gente. Ah, lindeza, um beijo. Vocês que são minhas alunas anjo. Beijo gigante. Fiquem com Deus. Meninas do YouTube e do Facebook também, um beijo. Insta, beijo. A Thaís de Portugal também. Fiquem com Deus. Hoje me emprestaram, Aline. Me emprestaram. Beijos.